Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Modelagem e Cálculo Estrutural de Escadas com Geometrias Complexas. Nesse primeiro módulo, eu vou modelar duas escadas um pouco mais simples. Uma escada com dois lances adjacentes, uma escada em U e uma escada prissada, tipo reta. Para quem nunca teve contato com o SAP 2000, se familiarizar um pouco mais com o software. Mas para você que nunca teve o contato com o software, com o SAP 2000, eu indico que vocês observem no meu canal no YouTube. Eu tenho vários vídeos aqui falando do basicão do SAP até um pouco mais avançado. Tem muito vídeo aqui, pessoal. Se precisar, corre lá e assista um vídeo. Vamos fechar aqui. Nesse primeiro vídeo, nós iremos modelar essa escada com dois lances adjacentes e um patamar. Vamos minimizar o Revit e vamos abrir o SAP 2000. Aqui do lado, nós iremos clicar em Novo Modelo. Irá abrir essa janela, nós iremos aqui em Unidades e deixar em kN por metro. E vamos aqui nesta segunda opção, Grid. E aqui nós temos a quantidade de grids em X, em Y e em Z. E aqui nós temos os espaçamentos referentes a esses grids. Nós iremos abrir o Revit e vamos observar a planta baixa. Para essa escada, nós precisamos de um grid, 1, 2, 3 grids em X. Vamos voltar lá no SAP, em X, 3 grids. Novamente, agora em Y, nós precisamos de 1, 2 e 3 grids. Nós precisamos também de 3 em Y. 3. Em Z também nós precisamos de 3. Vamos observar lá novamente. Vamos observar aqui no nosso corte, nós precisamos de 1, 2 e 3 grids para assim fazer a modelagem da nossa escada. O espaçamento, eu vou deixar todos com 1 metro e vamos editar depois. OK. O SAP abre duas janelas, uma em 2 dimensões e outra em 3 dimensões. Vamos apertar o botão direito, editar grid. Vamos aqui em Modify. Aqui em Modify, você pode editar esse grid pela coordenada e pelo espaçamento. Aí vai a gosto de cada um. Eu prefiro por espaçamento. Eu acho um pouco mais fácil. Você tem aqui do lado o detalhe dos grids. De acordo que você irá editar o espaçamento, vai modificando dessa janela ao lado. Vamos observar o espaçamento em X. Vamos pegar a nossa planta baixa. E aqui nós temos, vamos cotar essa parte aqui, nós temos 2,40 m. 2,40 m e depois 1,20 m. Vamos colocar aqui 2,40 e depois 1,20. E podemos observar aqui do lado que já modificou o nosso grid. Em Y, vamos observar novamente lá no Revit. Em Y nós temos 1,20 m e depois 1,20 m. 1,2 depois 1,2. Agora em Z, vamos observar novamente no Revit, vamos abrir o nosso corte e em Z nós temos 1,53 até o patamar e depois vamos cotar aqui também. Depois nós temos também 1,53. Vamos fechar o Revit. Vamos aqui 1,53
e aqui também 1,53. E ok. E ok. Nosso grid já foi modificado. Vamos atualizar aqui. Se você pode observar, quando essa janela aqui estiver azul, essa janela está ativa. Se eu clicar na janela ao lado, essa janela aqui passa a ficar ativa. Vamos clicar nessa da esquerda e vamos colocar XY. E vamos observar o nosso elemento, o nosso grid em branco. Aqui do lado, quando eu passo o mouse, ela em planta, observa-se no lado direito, ela em 3 dimensões, ela fica azul, quer dizer que aquele plano está ativo. Se eu subir, agora o plano ativo é o plano referente ao nosso patamar. Se eu subir novamente, é o topo da nossa escada. Vamos deixar no patamar. Agora nós precisamos definir os nossos materiais, as nossas seções, as nossas cargas e também as nossas combinações. Vamos aqui em Define e Material. Vamos definir o material. Adicionar novo material. Vamos colocar usuário e aqui concreto. Ok. Aqui vamos utilizar um C25 de 25 MPa. O peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. O modo elasticidade, se você observar na NBR 6118 de 2014, onde nós temos o modo de elasticidade secante do concreto para 25 MPa, 24 gigapascal. Valores estimados de modo de elasticidade em função da resistência característica à compressão do concreto, considerando o uso de granito como agregado graúdo. Isso é muito importante, pessoal. Aqui, a NBR 6118 de 2014, ela está considerando o granito como agregado graúdo. Se você considerar outra rocha, outro tipo de material, como basalto ou calcário, esse modo de elasticidade irá mudar. Vamos minimizar a NBR e vamos colocar aqui 24.000 MPa. E assim nós colocamos 24 gigapascal. MPa elevado à sexta potência, gigapascal elevado à nona. Coeficiente de Poisson 0,2, coeficiente de expansão térmica 10 elevado a menos 5. E a resistência à compressão 25 MPa. 25 MPa, também 25 MPa. Ok? Esses materiais aqui nós não iremos utilizar, então vamos deletar e vamos deletar também. Ok. Vamos definir a nossa seção, e aqui nós iremos utilizar uma seção de área seção. Vamos utilizar do tipo Shell. Adicionar nova seção. Casca fina ou casca grossa. Para a escada, pessoal, Shell Team é mais que o suficiente. Vamos criar 2 seções. A do lance de 12 centímetros. Por que 12 centímetros? É um pré-dimensionamento de uma escada. Se você observar uma publicação minha do Instagram, vamos pegar aqui, que para vão de 3 a 4 metros, nós utilizamos para um pré-dimensionamento 12 centímetros. Acima de 4 metros, 14 centímetros. E o nosso vão ali, se observarmos no Revit, ele tem 3,60 metros. É o nosso vão. Então, para um pré-dimensionamento, nós iremos utilizar esse valor de 12 centímetros. Vamos voltar lá para o SAP. Lance 12
E aqui nós iremos colocar 12 centímetros e aqui também 12 centímetros. Ok? Agora vamos criar uma seção para o nosso patamar. Por quê? Por que criar seções diferentes? Porque ali nós precisamos lançar cargas diferentes no patamar e também no lance. Que cargas são essas? São as cargas dos nossos degraus. Vamos aqui copiar, adicionar, copiar uma seção com o lance selecionado. Vamos agora colocar patamar. 12. Podemos ver aqui, podemos observar que ficou com as mesmas características do lance. Ok e ok. Vamos agora definir os nossos carregamentos. Nesta opção aqui. O dead é o peso morto, é o peso próprio. Vamos renomear. Peso próprio. E por default, que o SAP considera por default. Vamos modificar. Vamos adicionar uma carga de revestimento. Vamos colocar 0 e aqui outro. E vamos adicionar. Vamos colocar uma sobrecarga. Outros 0, adicionar. E vamos adicionar uma carga referente ao nosso degrau. Outro 0, adicionar. Se você ainda tem dúvida quais cargas você deve considerar na sua escada, excetuando o peso próprio, porque o peso próprio, pessoal, a gente considera de acordo com o nosso projeto arquitetônico. Se essa escada ela tem guarda-corpo, se essa escada, se ela tem qual tipo de revestimento está utilizando nessa escada, isso deve ser considerado de acordo com o seu projeto arquitetônico. Mas uma sobrecarga, por exemplo, se você observar aqui no Instagram, eu tenho uma publicação aqui e diz quais as cargas eu devo considerar no cálculo das escadas. Você pode observar aqui com um pouco mais de calma esta publicação, se você ainda tiver dúvida referente a esse assunto. Vamos minimizar aqui. Peso próprio, revestimento, sobrecarga e o degrau. São essas as nossas cargas. Ok. Vamos definir os nossos casos. Esse DED vamos modificar como fizemos nas cargas, peso próprio. E ok. E aqui vamos deletar esse modal, que é uma análise dinâmica, nós não iremos utilizar. Ok. Vamos agora definir as nossas combinações, adicionar nova combinação. Vamos adicionar o estado limite útil. Vamos colocar todas as nossas cargas, degrau 1,4, adicionar, peso próprio também 1,4, adicionar, revestimento, adicionar e a sobrecarga também adicionar. Ok? Adicionar nova combinação no estado limite de serviço, estado limite de serviço, degrau, no estado limite de serviço nós consideramos as cargas características, multiplicada por 1. Degrau adicionar, peso próprio adicionar, revestimento adicionar. E a nossa sobrecarga nós multiplicamos por 0,3. É um fator de minoração de acordo com a NBR 6118 de 2014, o valor de PC2. Vamos adicionar. Ok? Adicionar nova combinação. E aqui o estado limite de serviço, considerando a nossa fluência. Por que, pessoal? Considerar a fluência. O nosso concreto, quando ele é solicitado de maneira permanente,
é solicitado por uma carga permanente, ele tende a perder um pouco dessa resistência. Então, essa consideração tem que ser efetuada. E é o caso da nossa fluência. Para a escada, você pode considerar uma fluência de 2 a 2,5, considerando o escoramento de 14 dias. Você pode pedir, você pode determinar que esse escoramento seja efetuado por mais tempo e assim diminuir um pouco desse coeficiente de segurança. Vamos pegar o nosso estado limite de serviço e multiplicar por 2. Adicionar. E ok. E ok. Bem, definimos os materiais, definimos as nossas seções, cargas, casos e combinações. Agora nós podemos fazer a modelagem do nosso elemento. Para fazer uma modelagem de casca, nós temos essas 3 opções aqui. Essa primeira opção, e aqui você pode selecionar os tipos de casca que você determinou em seções. Vamos selecionar o nosso patamar. Se eu der um clique neste local, podemos observar aqui em 3 dimensões que já foi modelado o nosso patamar. Nós temos essa outra opção, se você clicar aqui e arrastar, ele irá modelar da mesma forma. Vamos voltar, Ctrl Z. Este aqui você irá modelar por pontos. Vai clicando em cada ponto. Quando você fechar, Enter, irá modelar da mesma forma. Ctrl Z, vamos voltar e vamos modelar com esta primeira opção. Patamar modelado, agora nós precisamos fazer a modelagem do nosso lance. E para fazer a modelagem do nosso lance, o ideal é que nós façamos essa modelagem em 3 dimensões. Vamos pegar essa primeira opção, vamos selecionar aqui o nosso lance e vamos novamente, vamos pegar aqui lance e vamos modelar o nosso lance no sentido anti-horário. Enter. E vamos aqui também modelar o nosso segundo lance. Enter. Vamos fechar essa janela de 2 dimensões. Ctrl D para esconder o nosso grid. E agora nós temos a nossa escada modelada corretamente, pessoal. Vamos observar agora como ficaram os nossos eixos locais. Nesta opção aqui, em Display, vamos habilitar em áreas Local Axis, que são os eixos locais. Aplicar. Ok. O ideal, pessoal, é que esses eixos locais, eles estejam na mesma direção, pessoal, e no mesmo sentido que o eixo global. O eixo azul é o eixo 3, o eixo verde é o eixo 2 e o eixo vermelho é o eixo 1. E isso é muito importante na hora de você fazer a análise dos seus resultados. Porque lá nós teremos momento referente ao eixo 1, momento referente ao eixo 2. E se você não tiver com esses eixos locais alinhados, você ficará perdido na sua análise. Aqui, o eixo 3, que é o eixo azul, o ideal é que ele sempre esteja voltado para cima. Por que isso? Porque aí nós analisamos a estrutura de acordo com que nós estamos acostumados. Que o eixo
que o momento positivo ele está na parte inferior e o momento negativo ele está na parte superior do nosso elemento estrutural. Vamos selecionar os nossos lances e vamos modificar esses eixos. Vamos aqui em ICEYE, área e reverter o eixo local 3. Vamos aplicar e OK. E já modificou os nossos eixos. Nós temos aqui o eixo 1 voltado para esse sentido. O ideal é que todos estejam voltados para o mesmo sentido. Vamos também rotacionar esse eixo do lance para que esteja de acordo com o eixo do nosso patamar. Vamos selecionar, vamos em ICEYE, área, e vamos aqui em Local X, eixo local. E vamos pedir para rotacionar a 90 graus. Aplicar. Aqui, esse aqui chegou no ponto ideal que nós queríamos, exatamente no sentido que tínhamos o nosso patamar. Vamos modificar esse aqui agora. Vamos rotacionar 180 graus. Aplicar. Não foi. Vamos menos 90. Vamos selecionar e aplicar. Agora sim, alinhou todos os nossos eixos locais. Vamos fechar. Vamos agora refinar o nosso elemento de placa. Vamos selecionar o nosso elemento, vamos em editar, edite área e divide área. Vamos nesta segunda opção aqui e vamos dividir o nosso elemento em malha de até 20 centímetros, 0,20. Qual a malha ideal, Wallace? O ideal é que a malha ela seja aproximadamente ou um limite de 3 vezes a espessura do seu elemento. Se o nosso elemento ele tem 12 centímetros de espessura, o ideal é que você tenha malha de até 36 centímetros, para assim fazer uma determinação dos esforços coerentes. Nós iremos fazer malhas de até 20 centímetros. Aplicar e OK. Já dividimos todos os nossos elementos. Vamos agora fazer o lançamento das nossas cargas. Vamos selecionar todo o nosso elemento, ICEYE, Area Load e Uniform Shell. Aqui vamos lançar primeiramente o peso próprio. Como já falei anteriormente, o SAP já considera por default. Vamos adicionar um revestimento de 1 kN por metro quadrado. O revestimento, pessoal, vocês devem considerar de acordo com o projeto arquitetônico. Se essa escada ela vai ter um revestimento em mármore, se ela terá um revestimento em cerâmica, se ela será rebocada, esse revestimento ele tem que ser considerado de acordo com o seu projeto arquitetônico. Aqui você pode adicionar uma carga nesta primeira opção. Nesta segunda opção, você vai reparar um lançamento de uma carga. Como assim, Wallace? Vamos aqui adicionar uma carga de 1 kN. Aplicar. Observa-se que aqui lançou a carga de 1 kN. Mas vamos dizer que você lançou uma carga errada, que essa carga seria de 2 kN por metro quadrado. Vamos selecionar novamente o nosso elemento, vamos ali 2 kN por metro quadrado e vamos reparar esse lançamento. Aplicar. E agora, observamos que foi reparado um lançamento
que você considera que esteja errado. Agora, para deletar essas cargas, vamos selecionar novamente o nosso elemento e vamos agora nesta opção aqui, deletar, aplicar. E agora nós não temos cargas nenhuma. Vamos selecionar o nosso elemento, revestimento, adicionar coordenada global no sentido da gravidade e 1 kN. Aplicar. E OK. Vamos agora fazer o lançamento da nossa sobrecarga. Aí sai, Area Load, Uniform Shell. Vamos agora lançar a nossa sobrecarga. Coordenada global no sentido da gravidade e 2,5 kN por metro quadrado, que é uma escada de residência. Se essa escada tivesse o acesso ao público, essa escada deveria ter 3 kN por metro quadrado de sobrecarga. Vamos adicionar, aplicar. E OK. Se você selecionar o elemento, botão direito, irá abrir esta janela. E você aqui em Loads, você observa quais as cargas estão lançadas nesses elementos. Aqui nós temos revestimento, 1 kN por metro quadrado, e nossa sobrecarga, 2,5 kN por metro quadrado. OK. Agora nós precisamos fazer o lançamento da carga referente ao nosso degrau. Como nós temos seções diferentes no lance e no patamar, fica fácil. Vamos selecionar, propriedades, área seção e vamos pedir para selecionar o nosso lance. Selecionar e vamos fechar. Aqui observamos que só o nosso lance foi selecionado. Vamos novamente em ISAI, Area Load e Uniform Shell. Vamos agora fazer o lançamento da nossa carga referente ao nosso degrau. Como calcular esta carga, Wallace? Vamos abrir o Revit. A nossa carga, o nosso peso próprio do nosso lance, ele é calculado de acordo com a altura média da nossa escada. Essa altura média ela é calculada de acordo com o nosso ângulo. Aqui nós temos a altura média. A altura média ela é a nossa altura considerada no pré-dimensionamento, no caso 12 centímetros, dividido pelo cosseno do ângulo. Qual ângulo? É o ângulo que essa escada faz com o eixo horizontal. A altura média vai ser H1, e no caso esta primeira opção aqui, que foi 13,78, H1 mais o espelho dividido por 2. Chegamos ao valor de 22,28. Aqui, se você não quiser calcular, se você recebeu a sua escada num modelo de Revit, de SketchUp, de AutoCAD, fica muito mais fácil. Você pode vir no próprio modelo da arquitetura e retirar essa altura média, que no nosso caso aqui, 22,3. Cargas do peso próprio. O nosso patamar, considerando o concreto, nós temos 25 kN por metro cúbico, vezes 12 centímetros, 0,12 metros, foi uma carga de 3 kN por metro quadrado. Essa carga, o SAP já irá considerar por default. O peso próprio do lance, ele tem o peso específico do concreto vezes a nossa altura média. Mas no SAP, nós só lançamos a nossa laje. E a nossa laje ela tem 12 centímetros. Então, essa carga de peso próprio referente ao nosso lance, nós precisamos lançar. Que ela vai ser
o peso próprio do degrau vai ser o peso próprio total do nosso lance menos os 3 kN por metro quadrado, referente à nossa espessura da laje vezes o peso específico do concreto. Chegamos ao valor de 2,575 kN por metro quadrado. E é esse valor que nós iremos utilizar. 2,575 kN por metro quadrado. E será a nossa maior carga. Aplicar e OK. Se você clicar novamente, botão direito, pode observar as cargas que foram lançadas. Revestimento, 1 kN por metro quadrado. Sobrecarga, 2,5 kN por metro quadrado. E o degrau, 2,575 kN por metro quadrado. E no nosso patamar, nós só temos a carga de revestimento e a nossa sobrecarga. Outra forma de você visualizar estas cargas, vamos clicar aqui para voltar ao nosso pórtico original, é vir nesta opção aqui, Show Area Load. E aqui eu quero observar agora o nosso revestimento. Coordenada global, gravidade. OK. E aqui o revestimento azul de 1 kN está incidente em toda a nossa escada. Vamos de novo aqui em Show Area Load. Vamos agora observar a nossa sobrecarga. Gravidade e OK. Mudou 2,5 kN por metro quadrado, também em toda a nossa escada. Vamos novamente, Show Area Load. Vamos agora observar o nosso degrau. Coordenada global, no sentido da gravidade, e OK. Agora, observamos que as nossas cargas foram lançadas corretamente, porque a carga referente ao nosso degrau foi lançada apenas no nosso lance e não no nosso patamar. Vamos voltar ao nosso pórtico original. Vamos ocultar os nossos eixos aqui em Display. Vamos desmarcar esta opção e aplicar. Vamos agora observar o nosso elemento, a estrutura da nossa escada. Nesta segunda opção aqui, ó, e vamos aqui em Extrude, aplicar. OK. E assim você observa o seu elemento em 3 dimensões, a espessura da nossa escada, como foi considerado anteriormente. Agora vamos voltar com a nossa estrutura, nesta primeira opção, aplicar e OK. Agora vamos determinar as nossas condições de apoio. Nós queremos uma estrutura isostática, então nós iremos considerar o apoio do segundo gênio na parte inferior e apoio do primeiro gênio no patamar e na parte superior. Vamos selecionar todos os pontos na parte inferior. Vamos aqui em ISAI, Joy, Restrição e vamos adicionar um apoio do segundo gênio. Aplicar e OK. No nosso patamar, vamos selecionar todos os nossos pontos do patamar. E na parte superior da nossa escada,
E vamos adicionar ascii, joy, restrição, com apoio do primeiro gênero. Aplicar. E OK. Agora, nós iremos fazer o processamento da nossa estrutura e, assim, analisar os nossos resultados. Vamos salvar o nosso modelo. Vamos aqui em File. Salvar como? Pessoal, atente para isso. Crie uma pasta para vocês. Crie uma pasta para você salvar o seu arquivo de forma separada. O SAP no processamento, ele cria vários arquivos. Se você salvar esse arquivo na área de trabalho, irá entupir a sua área de trabalho de arquivos. Documentos, curso Wallace, módulo 1. E vamos aqui salvar escada o fundo reto. Salvar. E vamos, nesse ícone aqui, pedir para processar a nossa estrutura. Considerando todos os nossos carregamentos, o SAP ele faz a análise considerando os carregamentos separadamente. Se você não quiser considerar, por exemplo, o peso próprio, você seleciona e coloca esta primeira opção aqui, ó, que ele não irá rodar, não irá processar a estrutura de acordo com esse carregamento. Nós queremos todos os carregamentos que definimos anteriormente. Um novo. Como é uma estrutura pequena, pessoal, o SAP processa muito rápido. E aqui nós temos um pouco da deformação que o SAP nos traz. Aqui, ó, atrás do meu vídeo, tem aqui Start Animation. Vocês podem observar no SAP de vocês, que traz uma animação com esse elemento estrutural, ele está deformando. Ok? Vamos para a animação, vamos clicar nesse pórtico aqui. Vamos observar primeiro o nosso deslocamento. Como que está o nosso deslocamento? Vamos neste segundo ícone aqui. Vamos considerar o deslocamento, primeiramente, o deslocamento imediato. Você tirou o escoramento, você vai ter aquela deformação. Estado limite de serviço. Vamos aqui em Draw e o Z. Aplicar. OK. Aqui, pessoal, nós observamos que o deslocamento do nosso elemento ele está 0,0057 metros. Quer dizer, menos de 1 centímetro no nosso pior deslocamento. Mas qual seria o limite, Wallace? Se pegarmos, olharmos no Revit, o nosso vão é de 3,60 metros. Se pegarmos, dividíssemos esses 3,60 metros dividido por 250, nós teríamos ali um deslocamento limite de 1,44 centímetros. Quer dizer, mais ou menos 1,5 centímetros.
Então, a nossa escada ela está se deformando muito pouco, pessoal. Muito pouco. Esse é o nosso pior deslocamento. E ele está de forma bem localizada. Wallace, eu preciso calcular minhas armaduras. Como que eu observo o momento fretor para eu poder calcular essa armadura? Eu vou habilitar novamente os eixos locais. Local X, em área, aplicar. Ok. Vamos voltar para o nosso poste. A importância, pessoal, de ter os eixos alinhados, tanto no lance quanto no patamar, é agora, pessoal, é na análise dos resultados. Porque nós iremos aqui na terceira opção, em Shell, e vamos observar o nosso maior momento, ele está na direção 1, que é o nosso eixo vermelho. O nosso maior momento, ele está nesse sentido. Momento 1 é o momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 1. Momento 22 é o momento que irá causar uma curvatura ao longo do eixo 2, que é o eixo verde. O nosso momento principal é o nosso M1. E para calcular as armaduras, nós consideramos o estado limite último. E para fazer a verificação do nosso elemento, da nossa deformação, é no estado limite de serviço. Vamos habilitar a nossa combinação do estado limite último. Momento 1. Aplicar. Ok. E aqui nós temos um momento máximo de 22 kN vezes metros. É esse valor que você vai utilizar para calcular as suas armaduras. No nosso primeiro lance, é no meio do vão, o nosso maior momento, como já era o esperado. No segundo lance, também, pessoal, 22, alguma coisa, 22 kN vezes metro. Vamos agora observar o momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 2, que é o eixo verde, que será nesse sentido aqui. Vamos de novo nesta terceira opção, Shell. Vamos agora observar o momento 22. Clicar e OK. E é um valor bem pequeno, pessoal. Muito, muito pequeno o nosso momento em relação ao eixo 2. Vamos agora observar a nossa normal referente ao nosso maior vão. Vamos de novo em Shell e aqui agora vamos observar F1. Aplicar. OK. E aqui você tem uma força normal incidente no seu elemento estrutural. Aqui, negativo, nós temos uma força de compressão. E aqui, positivo, nós temos uma força de tração. Se você quiser um modelo muito refinado, você calcula essas escadas a flexo-compressão, a flexo-tração. Só que não tem necessidade, pessoal. Diferente da nossa escada autoportante, onde nós consideramos flexo-tração e também
a flexocompressão. Vamos agora observar nossas reações de apoio nesta terceira opção, Enjoy. Reações de apoio no estado limite último e vamos observar primeiramente nesta opção. Aqui, como nós consideramos um apoio do primeiro gênio, nós só temos uma resultante. São essas cargas, pessoal, essas forças que vocês devem considerar no seu modelo estrutural. A maioria das vezes, eu utilizo o TQS para fazer o cálculo estrutural. O TQS, o modo de escada do TQS, cara, é horrível. O TQS, para mim, é o melhor software, mas o módulo de escada do TQS deixa muito a desejar. A maioria dos calculistas que utilizam o TQS, eles calculam a escada por fora. E eu não sou diferente. Essas reações, pessoal, essas reações que nós tiramos, essas reações e transportamos para o nosso modelo estrutural. Aqui nós temos cargas pontuais nos nossos nós. Se você somar essa carga, fazer uma média e dividir pelo elemento de placa, você terá uma carga distribuída ao longo da sua viga de apoio. Vamos observar de forma tabular. E aqui na parte de baixo, como nós consideramos um apoio do segundo gênio, nós temos mais reações. Vamos observar de forma tabular. Aplicar e OK. E assim fica um pouco mais visível as nossas reações, mais organizadas. Aqui no patamar também, como nós consideramos o apoio do primeiro gênio, nós só temos uma reação. Pessoal, finalizamos a nossa aula por aqui. Na próxima aula nós iremos modelar uma escada prissada tipo reta e assim vocês vão ter um pouco mais de facilidade quando chegarmos às nossas escadas mais complexas. Dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo no comentário. No meu Instagram tem todos os meus contatos, o WhatsApp. Pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem direto, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. Se precisar, se for preciso, eu gravo um vídeo referente a essas dúvidas. Até a próxima aula.